O presidente Jair Bolsonaro tentou minimizar hoje a briga interna entre a ala mais ideológica do governo e os militares e negou problemas com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz, que é general da reserva e tem sido alvo de ataques. O ideólogo Olavo de Carvalho, que mora nos Estados Unidos, usou uma entrevista concedida à Rádio Jovem Pan e ao jornal Estado de São Paulo pelo ministro da Secretaria de Governo, Santos Cruz, general da reserva do Exército, para atacá-lo e xingá-lo nas redes sociais. Na entrevista, ao ser questionado sobre o uso das redes sociais como instrumento do governo, Santos Cruz respondeu que elas têm que ser usadas com muito cuidado para evitar distorções e que virem arma nas mãos de grupos radicais, sejam eles de uma ponta ou outra. O ministro defendeu mais diálogo e o aprimoramento da legislação. Mesmo sendo de um mês atrás, a entrevista de Santos Cruz foi usada por Olavo de Carvalho para fazer ataques a ele neste fim de semana. Uma sequência de críticas e xingamentos com uso de palavrões. O filho de Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, também usou as redes sociais para criticar Santos Cruz. O próprio presidente Jair Bolsonaro postou a seguinte mensagem: em meu governo, a chama da democracia será mantida sem qualquer regulamentação da mídia, aí incluídas as sociais. Quem achar o contrário, recomenda um estágio na Coreia do Norte ou Cuba. No fim do domingo, Santos Cruz foi conversar com o presidente no Palácio da Alvorada, reunião de mais de 1 hora. O ministro reclamou que está sendo alvo de uma campanha articulada. Para Bolsonaro, o problema foi a declaração sobre as redes sociais. Segundo relatos, a conversa foi tensa. O apoio a Santos Cruz veio do ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, atual assessor do Gabinete de Segurança Institucional, uma voz respeitada no meio militar e pelo próprio presidente Bolsonaro. Vilas Boas escreveu: mais uma vez, o senhor Olavo de Carvalho, a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às Forças Armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Verdadeiro Trotsky de direita, não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e os princípios que as sustentam. O vice-presidente Hamilton Mourão, que também já foi vítima dos ataques de Olavo, foi questionado hoje se isso prejudica o governo. Esses ataques estão totalmente sem nexo. São sem nexo e se nós ignorarmos, será muito melhor para todo mundo. Ainda em abril, na página do Clube Militar, foi publicada uma nota de repúdio aos ataques de Olavo contra militares. Um desagravo a todas as autoridades que vêm sendo alvo de mentiras e intrigas cuja finalidade não é outra senão prejudicar os esforços de recuperação e saneamento nacionais. Desagravo também aos militares, atingidos pela incontinência verbal que impune, prospera inexplicavelmente em distintas esferas de poder e de influência no país, buscando, pela intimidação e coação, impor ideias e teses radicais que não se coadunam, em absoluto, com a índole da população brasileira, crédula nos valores militares que ajudaram a eleger o atual governo. A nota também afirma: é inadmissível que expoentes dessa linha exótica de pensamento, independentemente de onde estejam, continuem a exibir suas preferências ideológicas sem serem reprovados pela sociedade brasileira. Enquanto Santos Cruz cumpria a agenda no Amazonas, Jair Bolsonaro recomendou silêncio sobre o caso.
O presidente negou a existência de grupos adversários no governo. De acordo com a origem do problema, a melhor resposta é ficar quieto. Essa orientação que eu tenho falado, porque temos coisas muito mais importantes para discutir no Brasil. Aqueles que, porventura, não têm um tato político, estão pagando um preço junto à mídia. Agora, não existe grupo de militares, nem grupo de olavos aqui. Tudo é um time só. Perguntado se pensa em defender o ministro dos ataques, Bolsonaro respondeu que Santos Cruz e outros militares devem estar preparados. Estamos numa guerra. Eles, melhor do que vocês, estão preparados para a guerra. No início da noite, Olavo de Carvalho voltou ao ataque, dessa vez contra Vilas Boas. Ele o criticou por ter saudado Aldo Rebelo, então no Partido Comunista do Brasil, quando assumiu o Ministério da Defesa em 2015. Na época, Vilas Boas era comandante do Exército. O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio Rego Barros, pediu união em nome do presidente. Nesse momento, o nosso governo tem desafios maiores a enfrentar, desconstruindo muita coisa errada de décadas anteriores para retomar o desenvolvimento alicerçado em valores e princípios democráticos do Brasil. A superação desses obstáculos requer a união de todos aqueles que aceitaram fazer parte do governo para cumprir a árdua missão de mudar o país. Além dessas considerações, o presidente ressalta que declarações individuais publicadas nas mais diversas mídias são de exclusiva responsabilidade daqueles que as emitem.